receita vai rolar agora. Do bolo de banana. 6 bananas, tamanho médio, banana comum. 2 para cobertura, 4 para massa. Castanha, farinha de castanha, castanha de caju. Xilitol para colocar na parte superior com as 2 bananas. Porque o xilitol ele não carameliza, ele adocica, mas ele não dá aquele caramelo que o açúcar dá. Mas adocica bem, muito parecido com um açúcar comum. O psyllium, que é opcional, tá? O psyllium, ele serve para diversas coisas, tem diversos benefícios no organismo da gente. Então, façam uma pesquisa aí para vocês verem. O psyllium, ele é opcional, mas ele ajuda a dar uma liga, já que a gente não tem glúten, que o glúten é que faz isso na farinha de trigo, né? Ajuda a dar liga, ok? Castanha, para colocar, para rechear. Aqui eu tenho uva passa, ou passa de uva, e tenho a cranberry, tá? Ó, como são bem parecidas. Diferença principal: cranberry não aumenta a sua glicose. Ele não faz dar pico de glicose, pelo contrário. Já a passa faz. Se for uma passa feita comumente, nela é adicionado açúcar. Aí é que danou-se que aumenta mesmo a glicose. E o fermento comum de bolo, para bolo, tá bom? E ovo. Ah, eu esqueci de colocar o ovo aqui. Eu acho que nessa eu vou colocar um ovo grande e pronto, que vai ser um bolo pequeno, tá bom? Vocês vão ver já já como é que eu faço a massa. Descasquei as 6 bananas para poder escolher as 2 que tiverem na melhores, né, assim, para que eu possa usar na cobertura. As que tiverem mais maduras mesmo, eu uso na massa, tá? Mesmo sendo da mesma palma, às vezes uma delas tá um pontinho mais maduro, uma coisa assim, na hora de descascar. Então, o formato também da forma, se a banana, né, o formato da banana para ajudar no formato da forma, tudo isso. Então, eu gosto de descascar as 6 e aqui é que eu vou escolher quais vão ficar na cobertura. Amassei a banana, coloquei 2 colheres assim nesse ponto de farinha de castanhas, tá? Psyllium eu coloco bem pouquinho, tá vendo? Ó, não chega nem uma colher rasa, nem totalmente, né? Tá vendo? Um pouco mais de meia. E vou mexer aqui, misturar, e vou mostrando o ponto a vocês. Ou da cranberry ou da uva passa, que você escolher, você joga aqui dentro. Eu tive que colocar aqui, ó, mais 2 colheres. Botei uma, vou botar mais outra de farinha de castanha. Vou adicionar o ovo e depois o fermento, tá? As castanhas eu não vou colocar dentro dessa vez, eu vou colocar mais para que fique em cima, para ficar mais torradinha, que eu gosto daquela, de sentir o torradinho dela. Ela, quando fica dentro da massa, ela não fica tão torrada, né? Ela incorpora o líquido nela, né? O líquido da massa na castanha. Você unta com a gordura que você pode usar, né? Manteiga ghee, óleo de coco, azeite, manteiga, a gordura que você puder. E depois bota uma farinha dessas que você utiliza. Dessa vez eu botei farinha de linhaça, tá? Eu uso também a farinha de castanha, mas como eu já botei farinha de castanha lá e vou botar também polvilhar por cima, resolvi botar a farinha de linhaça para untar a forma. Adicionei o ovo, olha a textura que tá. Se você quiser um pouquinho mais mole, você achou que o ovo era pequeno, porque você sabe que o próprio ovo também vai ter água, a banana vai ter água. Você pode botar água, você pode botar algum leite vegetal. Eu não tô colocando leite vegetal nenhum e só adiciono água se eu achar que não ficou pastoso o suficiente, tá? Mas a própria banana tem água. O óleo, quanto a alguma coisa gordurosa. Como a gente tá usando farinha de castanha, que é de uma oleaginosa, então a gente não precisa adicionar óleo de coco, a gente não precisa colocar manteiga, não precisa colocar azeite. Por quê? Porque já tem óleo nele, no próprio ingrediente, tá? Às vezes a pessoa faz, porque a tal farinha é mais cara, tá, mas veja só, a própria farinha, além de lhe dar o benefício de ser saudável, ela também já traz outras propriedades para que você não gaste com outro ingrediente. Adiciona uma tampinha de fermento, que é o último ingrediente, tá? Porque ele tem que ser, depois que a gente adiciona o fermento,
tem que mexer muito pouco, tá? Precisa mexer para que fique uniforme, tá vendo? Ele já deu uma airada aqui, botei uma pitadinha de sal, porque mesmo a receita sendo doce, você coloca uma pitadinha de sal. Se você acha que ainda tá para o seu paladar aguado, você pode pegar uma colher pequena, uma colherzinha de café, tá? Uma colherinha de café de xilitol e adicionar. Eu não preciso, porque eu já coloco na cobertura. O xilitol para mim é suficiente, porque como eu não consumo açúcar já fazem 2 anos que eu entrei nessa vida de não consumir açúcar, então, pra mim, só o xilitol em cima já é um doce suficiente, ó, tá vendo, ó? O fermento em ação, ó, airando. O que que eu vou fazer? Passar pra forma, cortar as bananas e colocar em cima. Já já vocês vão ver como fica bonitinho. E colocar as castanhas, né? E a farinha de castanha também em cima, eu vou dar uma polvilhada. Vai ficar bem crocantezinho em cima. Esqueci dela, ó, da canela. Eu vou colocar aqui, porque já que eu não coloquei na massa, dentro já tá... Eu vou adicionar e vou adicionar também na cobertura quando eu colocar a banana, beleza? Hoje eu polvilhei pra caramba, viu? Porque eu coloquei a banana, os pedaços de castanha, fui enfiando aqui nas brechinhas entre as bananas. Dei uma polvilhada com... sobre as bananas com a canela, com o xilitol e com farinha de castanha também, porque eu quero um crocantezinho em cima, tá bom? Vai dar uma umedecida por causa da banana? Vai. Mas ao final, eu deixo dar um processozinho de dourar por cima. A banana fica com a suculência, porque ela tá bem... Fica com suculência ainda, porque ela tá bem enterradinha na massa. Porém, o crocantezinho da castanha e da farinha vai se manter um pouco, tá? Vai ficar torrado, vai ficar um crocantezinho. Beleza? E os pedacinhos de castanha. Nem usei aquela quantidade que eu separei toda, porque como a forma era pequena, nem deu tanto. E também não quis rechear, colocar tanta castanha dentro, porque eu gosto até de comer a castanha acompanhada do bolo, a castanha torrada separadamente, né, sem colocar dentro da massa. E às vezes eu gosto de comer ela dentro da massa, fazer o preparo completo. Depende da época, como é que eu estou, tá? Vou colocar no forno, tá? Vou mostrar aqui o forno pré-aquecido já. 195 porque seria 190, mas esse forno só vai de 5 em 5, tá? Coloquei na função assar, é um forno pequenininho também, não cabe muita coisa. Eu coloquei aqui, ó, 55 minutos, mas seriam 5 para aquecer o forno, mas esse forno, como é elétrico, no instantinho ele aquece, tá? Eu vou acompanhar. E às vezes vai de 40, 45 minutos, depende do tempo. Mas eu digo a vocês quanto tempo levou esse bolo aqui, tá? O forno tá sujo, viu? Benza a Deus. Mas é de tanto usar.